Olá! Tem pouco tempo que a gente viu aqui no Pode Não Pode a saga do Flash, pois é um compilado de histórias publicado pela editora Panini, num encadernadozinho simples, capa cartonada, mas muito divertido de se ler. Só que bem antes da saga do Flash surgir, o Batman já tinha ganhado uma. Vamos falar sobre isso aqui? Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinho, então. Vamos conversar sobre a saga do Batman, ver que histórias são essas que estão sendo publicadas aqui nessa linda revista, agradabilíssima de se ler. Vamos ver se vale a pena comprar, vamos ver se vale a pena. Então, são 7 histórias que estão publicadas aqui, tá? O miolo, ele contém histórias da revista Batman, da revista Detective Comics, da revista Batman Annual, tá? Todas americanas. Salvo engano, acredito que todas tenham sido publicadas aqui. Se não foram todas, foram quase todas, tá? Em alguma revista, pelo menos. Conforme eu falei para vocês, 7 histórias publicadas após a Crise nas Infinitas Terras, tá? Esse foi um mega evento da década de 80, vale a pena repetir sempre, que reorganizou os quadrinhos da DC Comics, né? Tinham vários mundos paralelos, terras paralelas na DC Comics, Terra número 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4. Então, o editorial ele resolveu unificar tudo e dar um ar mais moderno para os seus personagens. Então, o Superman foi reformulado pelo John Byrne, a Mulher Maravilha pelo George Pérez, o Batman pelo Frank Miller e por aí vai, tá? Então, essas histórias que a gente vai ver, sobre as quais a gente vai conversar nos vídeos da saga do Batman, elas trazem um Batman se alinhando mais àquele lado mais sombrio, tá? Justamente que o Frank Miller colocou no Batman Ano 1, no Batman Cavaleiro das Trevas, etc. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. A saga do Batman, conforme eu falei, 7 histórias. Deixa eu pegar minha cola aqui. A primeira delas não tem título, tá? É uma história escrita por Max Allan Collins e com arte do Jim Starlin. Olha só, famoso Jim Starlin. Muita gente, tem uma legião de fãs, tá? A primeira história, que não tem título, traz alguém utilizando o traje do Batman e assassinando criminosos em Gotham City, tá? E o Batman vai atrás desse cara que está se passando por ele, porque o Batman não é um assassino, né? Porém, nessa história tem um momento interessante que o Jason Todd, que é o Robin nessa época, tá? É o segundo Robin, depois do Dick Grayson, ele interpela o Batman, pergunta pro Batman, você já matou, né? Pois é, nesse cânone aqui o Batman já cometeu um assassinato. E o próprio Batman fala assim, cara, foi em legítima defesa, né? Nós não matamos, não trabalhamos assim, né? Por que o Robin Jason Todd está perguntando isso pro Batman? Porque é um Robin mais violento, né? Mais agressivo do que o Dick Grayson, né? Ele contesta muitas vezes os métodos do Batman, mas ele neste momento está obediente ao Batman, né? E às suas regras. Então tem esse lado que é bem interessante. A história é bem datada, tá? Mas ela já começa a trazer de volta não, perdão, a explorar esse lado sombrio do Batman, tá bom? A segunda história é uma continuação da primeira, é Um Batman a Mais, que é o título, tá? Tem o roteiro do Max Allan Collins novamente, só que agora a arte é do Dennis Cowan, tá? Não curto essa arte não, acho ela bem ruinzinha, tá, pessoal? E o Batman tem esse karma, né, de ter muito desenhista ruim, principalmente nos periódicos do Batman, tá? A história ela mostra a continuação da primeira e mostra o Tommy Karma, que é o cara que se passava pelo Batman, tá? Fugindo do Arkham, e é interessante porque o Tommy Karma ele vai evoluindo o lado psicótico dele, né? Nessa história ele acha realmente que ele é o Batman, tá? Então a história é bem interessante, mais uma vez ela é datadinha, mas ela agrada. A terceira história se chama Como Pegar uma Gata, com o roteiro do Mike W. Barr. Olha só, Mike W. Barr, bom roteirista, tá? E desenhos do Alan Davis, finalmente uma arte bacana aqui na revista, tá? Essa história ela é dividida em 2 partes, Como Pegar uma Gata e A Última Gargalhada, tá? Essa história mostra o Batman, o Robin e a Mulher Gato, que estão atuando juntos, tá? Tentando impedir o Coringa de voltar à cena. E o Coringa ele tenta usar um cientista e um mecanismo que esse cientista opera para apagar a mente da Mulher Gato. Eu não sei se essa história, essas duas histórias,
elas foram escritas para poder dar um novo prognóstico da relação do Batman com a Mulher Gato, porque eles estavam bem próximos nesse momento. Então o Coringa de fato ele mexe com a cabeça da Mulher Gato, e eu não sei dizer para vocês com precisão como a DC trabalhou depois com a Mulher Gato. Eu lembro que ela ficou muito tempo fora dos quadrinhos, tá? Essa história é de 1986 e eu não sei se ela volta só ali próximo da queda do morcego, não sei exatamente, tá? Mas ela ficou bastante tempo longe dos quadrinhos, pelo menos dos quadrinhos que eu lia, tá? Então é mais uma história boa, eu gostei de ler até agora, todas as histórias muito boas, mais uma vez com uns detalhezinhos que podem ser tratados como datados, tá? Mais uma história, dessa vez é a quinta história, Medo à Venda, tá? Medo à Venda traz o espantalho, olha só, a galera, os roteiristas passeando pela galeria de vilões do Batman. Traz o espantalho que está trabalhando com uma toxina que agora ela inibe o medo, né? O espantalho ele tem esse trabalho de trabalhar com medo, né? Esse trabalho, ele tem essa questão de trabalhar com medo, tá? E agora justamente ele está usando uma toxina que faz com que as pessoas não tenham medo e começam a acontecer acidentes por conta disso, tá? Acidentes graves, porque quando você não tem medo você se torna imprudente, né? E o Batman acaba sendo contaminado também. Essa história é muito legal porque ela mostra o principal medo do Batman nessa época, que era justamente perder o Robin, o Jason Todd, algo que aconteceria mais pra frente, de fato, né? Mais uma vez roteiro do Mike W. Barr e mais uma vez arte do Alan Davis. Boa dupla essa aí, hein? Boa dupla mesmo. Aí, pessoal, a gente entra em mais duas histórias que estão publicadas numa única revista, que é a Batman Annual, número 11, Batman Anual, né? Uma revista que passava uma vez por ano ali nos Estados Unidos. E eles estão numa pegada aqui de romance de vilões, né? A primeira história se chama Barro Mortal e mostra um dos personagens que foi denominado Cara de Barro, tá? Um dos inimigos que foi denominado Cara de Barro, um dos inimigos do Batman. São 3 pelo menos, eu acho, não me recordo, tá? E mostra um amor que o Cara de Barro ele sente por uma manequim, cara. Isso é muito bizarro. A maneira como eles agem, os personagens na história, ela chega a te deixar desconfortável, tá? Tão psicótico que se mostra o Cara de Barro. Essa história é excelente e, obviamente, ela é escrita por um roteirista excelente, o bruxo Alan Moore, que escreveu com arte do George Freeman, que eu já não curto tanto, tá? Mas excelente história. A última história da revista se chama Pássaro do Amor, que mostra o Pinguim deixando a prisão e tentando passar um ar de regenerado, mas o Batman desconfiando disso. O Pinguim ele acaba se envolvendo com uma mulher que ele trocava cartas na prisão, né? E enfim, eles abrem uma fábrica de guarda-chuva juntos, ambos são fanáticos por pássaros, né? E são ornitólogos, né? E será que o Pinguim realmente se regenerou? É isso que você vai descobrir quando você ler a história, que é bem interessante também. Roteiro do Max Allan Collins e arte do saudoso Norbury Fogel, cara. Gostava muito desse artista mesmo. Li muita revista desenhada por ele e pelo Jim Aparo, tá bom? Então, pessoal, todas essas histórias juntas, elas mostram aquilo que eu falei para vocês. O Batman caminhando para o seu lado mais sombrio, tá? Você tem ainda diversos elementos que falam assim, caraca, esse Batman é muito antigo, cara, olha o que ele faz, olha como é que ele se comporta, né? Ele fez piada. Então, mas todos esses comportamentos antigos do Batman que você poderia ver em desenhos como dos Super Amigos, por exemplo, eles vão indo embora, tá? E o Batman vai ficando cada vez mais e mais sombrio, tá bom? A saga do Batman vale muito a pena você comprar. Se você quer entender melhor o que aconteceu, se você tem curiosidade de ver como o cânone do Batman foi se formando e fazer essa leitura cronológica do Batman pós-Crise nas Infinitas Terras, cara, essa é
a melhor leitura que você pode ter. E as sagas que estão pintando por aí, saga do Batman, do Flash, que já terminou, né, do Superman, da Liga da Justiça, do Demolidor, do Homem-Aranha, dos X-Men, todas as revistas são excelentes. Vale muito a pena você, se quiser e puder, adquirir seus exemplares, tá bom? Deixa comentários aí, eu quero saber o que você achou do vídeo. Não esquece o seu like, que é importante pra caramba. Se você quiser ajudar o Pode Não Pode a ter dignidade no verão, olha aqui embaixo, né? Você pode ajudar a gente a conseguir o nosso aparelho de ar-condicionado. E quanto mais conforto eu tiver aqui dentro do estúdio, mais vídeo eu vou gravar, mais live eu vou fazer. Porque com esse calorão, cara, a gente ainda está em setembro. Imagina como é que vai estar em novembro, dezembro. Vai ser sinistro, galera. A partir de R$ 7,99 por mês, você consegue ser um patrocinador ou um membro do Pode Não Pode e ainda concorre a prêmios todo mês e nas edições extraordinárias. Olha o que o nosso amigo Vinícius Osara ganhou na live da segunda-feira, dia 25 de setembro. Sega Arcades Pop-Up History, um livrão que fala sobre a arte dos arcades da Sega, tá? Ganhou. Vai receber lá no Rio de Janeiro. É isso. Sobe a vinheta aí, ô produção. Vamos ver os créditos do pod.